Venha ser impactado pelo poder de Deus. Mensagem Bíblica com o pastor Sabino Cardoso Falcão. Uma palavra de fé e esperança. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Espero que você tenha tido uma noite abençoada, como nós tivemos nessa noite em que passamos com os irmãos e com a família pastoral dessa igreja. Mais uma vez é um privilégio estar nesta manhã para juntos observarmos os encontros que Jesus nos proporciona nas Sagradas Escrituras. A Bíblia, os evangelhos estão repletos de relatos de encontros que Jesus teve, e esses encontros são encontros dignos de observação, dignos de reflexão. Nós cantamos nesta manhã sobre um dos atributos dados ao nosso Deus, Jeová Jirê, o Deus da provisão. Mas é importante nós fazermos uma conexão do Jeová Jirê com o Salmo com o Salmo 23. Porque em alguns momentos nós fazemos uma leitura, errada do Deus da provisão. Por que nós fazemos uma leitura errada do Deus da provisão? Porque Deus provê não o que eu quero, como eu quero. Não, Deus não provê como eu quero e o que eu quero. Deus proverá aquilo que, segundo a vontade dEle, é necessário para a minha vida. Então, quando nós fazemos a leitura do Salmo 23, que diz, o Senhor, vamos lá? O Senhor é o quê? Nada terei falta. Porque o nada me faltará me remete a pensar que tudo que eu quiser não vai me faltar. Mas não, faltará os meus caprichos, faltará as minhas vontades, faltará o meu desejo, faltará aquilo que eu quero, mas o que Deus tem para você, sempre será o melhor. Ele diz, nas Sagradas Escrituras, os meus planos são melhores do que os seus. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Por que o senhor está introduzindo a sua fala nessa manhã com esta palavra? Porque é exatamente o que nós vamos pensar nesta manhã. Antes de mais nada, pastor Gilvan, eu esqueci de falar com o senhor hoje na hora do café. Eu tenho a minha assessoria, e a minha assessoria segue a risca. Então a minha assessoria me disse, olha, você gastou muito tempo ontem, então agora pela manhã você só tem 30 minutos, tá certo? Vamos combinar? 30 minutos, minha assessoria, eles trabalham firmemente com o tempo. Então minha assessoria vai me auxiliar lá. E o irmão lá do slide, nós vamos combinar uma coisa. Quem é o irmão? Levanta a mão aí. É você? Glória a Deus. Eu olhei para você, meu irmão, não vou olhar para você, certo? Sei que você é bonitão, mas eu não vou olhar para você agora. Quando eu olhar para você, você dá o enter aí, beleza? Está combinado. Meus irmãos, ainda falando sobre Jeová Jirê, nós em alguns momentos pensamos que, além de pensarmos, nós somos levados a pensar sobre isso. Nós somos levados a pensar que o centro do universo está em nossa pessoa. Nós estamos vivendo um tempo adjunto que nós precisamos tomar cuidado. E
talvez nem com a nossa geração, mas com a geração que está vindo pós a nossa geração. Porque é o seguinte, não é mais raro, porque era raro no nosso tempo. Quem tem aí dos seus 30 anos para cá, vai saber que se um filho chegasse no supermercado, e ele fizesse, se o pai dissesse assim, não vamos comprar isso. No meu tempo, era o seguinte, bastava o olhar está, mãe, pai, eu quero esse biscoito. Só olhou, você já sabia que era. Hoje não. Hoje é o seguinte, não. Aí o menino, eu quero, pega o biscoito, sai de corredor afora, e a mãe, não. Aí fica e vai para um lado e vai para o outro. Quando ele vê que o não continua, ele se joga no chão, se esperneia, faz isso, faz aquilo, e faz um escarcéu. Final das contas, ele leva o biscoito, e é capaz da mãe deixar o arroz. Estou certo, estou errado? No nosso tempo não tinha nem opção de escolher biscoito. Olhe lá se tivesse biscoito, não é verdade? Por que eu estou dizendo isso? Porque estamos indo para o encontro de uma geração que não sabe ouvir o não. Estamos indo ao encontro de uma geração que não sabe o poder do Jeová Jireh. Não querem a provisão de Deus. Querem que Deus os sirva como um garçom. E nós devemos tomar cuidado com todas estas dinâmicas que o mundo tem nos proporcionado. Porque nem sempre o que o mundo tem proporcionado e tem imputado sobre a sua mente, que você deve ser, que você pode estar, que você tem o direito de requerer o que você quiser, isso não provém de Deus. Isso não provém de Deus. Você não deve querer o que o seu coração almeja, você deve obedecer o que Deus tem para você. Mais do que isso, queridos, é importante que nós tenhamos em nossa mente que nem sempre as coisas serão do nosso jeito. Aliás, se eu pudesse refazer essa frase, nunca será do seu jeito. Por que, pastor? Nunca será do meu jeito. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Do seu jeito. Porque nessa manhã nunca será do meu jeito. Nós vamos porque Deus está no controle de todas as coisas. 3 lições à beira do tanque. Porque nessa manhã nunca será do meu jeito. Nós vamos falar nesta manhã sobre Jesus Cristo e o encontro deste homem. Este texto tem algo que creio que imperceptível. O tempo de espera. E eu quero falar sobre o encontro de Jesus, as lições deste encontro, que esse encontro proporciona para este homem, para aquela geração, para a vida de João, que escreve este texto, para a sua vida. Não sei se alguns aqui já tiveram a oportunidade de morar fora aqui da cidade. Cidade grande, nos leva em alguns momentos a situações caóticas. Quando residíamos na nossa cidade de origem, lá no Espírito Santo, todas as nossas ações se resumiam na Grande Vitória, que é dividida por 5 cidades. Essas 5 cidades são ligadas pela ilha chamada Vitória, que é a capital do estado, e
para que haja um deslocamento entre as cidades, há um sistema de ônibus em que você paga uma passagem e você consegue ir para todas as cidades. Dependendo do ônibus que você pegar, hoje você consegue pagar uma passagem, descer, e você tem 10, 15 minutos, se quiser pegar outro ônibus com a mesma passagem. Mas na nossa época não tinha isso, quando, pelo menos há 12 anos que nós estamos fora lá da nossa região. 12 não, tem mais. Isso, 13 anos. Então, na época de seminário, ou na época do nosso trabalho, nós saímos de casa e para chegar ao trabalho tínhamos que pegar 3 ônibus. Para irmos do trabalho, eu digo por mim, do trabalho para o seminário, eu pegava mais 2 ônibus. Quem é bom de conta aí vai somando, hein? E do seminário para voltar para casa, eu pegava mais 2 ônibus. Por dia eu pegava quantos ônibus? 7 ônibus. O número de Deus, né? Pois é. Porém, tinha dias, e tem dias, que são dias diferentes. O dia que eu queria chegar em casa mais cedo, eu tinha que fazer alguns malabarismos. Eu não tinha essa circunferência que eu tenho hoje, então eu era mais enxuto. Então eu conseguia correr mais. Então, quantas vezes, só um dado importante, quem já morou em cidade, dependendo do local que você reside, se você perder um ônibus, você vai ficar mais 1 hora no ponto esperando o próximo. E vários momentos da nossa caminhada, chegava próximo de ir para casa cansado, quando você chegava no terminal do ônibus, que era quando você fazia a transição, descia de um ônibus e entrava no outro, quando você estava entrando no terminal, o seu ônibus para casa estava partindo. Oh, meus irmãos, quantas vezes eu batia na porta do ônibus, descia e saía correndo atrás do ônibus, igualzinho um maluco, e corria até o próximo ponto, pedindo a Deus para que alguém desse sinal para o ônibus parar, porque senão eu ia perder o ônibus, ia perder a passagem, ia ficar mais 1 hora esperando o próximo ônibus passar. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque nós, em alguns momentos, não sabemos lidar com o tempo da espera. Nós, em alguns momentos, não sabemos lidar com o Salmo 40. Muitos querem esperar, mas não conseguem ter paciência. A história que nós vamos relatar nesta manhã conta a história de alguém que esperou 38 anos, e se fosse para esperar mais 38, ele esperaria. E aí eu pergunto a você, quantos anos você está disposto a esperar pelo agir de Deus, para que Deus faça algo na sua vida? Talvez você tenha esperado algo e está impaciente. Talvez você está esperando algo e você não consegue lidar com algo chamado ansiedade, que é um mal que tem, parece uma nuvem tomando todo mundo agora. Só que lidar com a ansiedade, melhor pessoa para dizer isso do que o pastor de vocês, é nós aprendermos com este homem. Observe uma questão que este texto nos ensina. O texto não diz o nome, o texto não fala de que família ele era, mas o texto diz que este homem tinha algo que nós precisamos aprender. Abre a sua Bíblia ou acompanhe comigo na projeção. Nós vamos ler em uma só voz, João capítulo 5, apenas 9 versículos. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Em uma só voz, nós vamos ler em nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3.
Amém? Senhor, a tua palavra, ela é a nossa fonte de vida. Nesta manhã, Senhor, que a tua palavra, que é viva e eficaz, que ela encontre um lugar especial em nosso coração. Que ela tome, Senhor, o nosso entendimento, a ponto de interferir nas nossas ações, para que possamos viver uma vida que agrade ao Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta palavra, este texto, existem algumas peculiaridades neste texto que são lógicas. Primeiro, o homem era paralítico. Alguém que é paralítico é alguém que não consegue se locomover só. Então, nós precisamos primeiro definir algumas coisas. Este homem, 38 anos, não foi sozinho para este lugar. Alguém levou para aquele local. Outra coisa que este texto nos ensina, e é importante nós pensarmos aqui. Ao lermos esse texto, o texto diz que ele era paralítico. Então, para ser levado para este lugar, isso também há uma lógica que ele precisava da ajuda dos outros. Inclusive, ele mesmo fala isso no texto. Senhor, quando as águas são agitadas, alguém entre primeiro antes de mim. Ou seja, pela lógica, o texto está dizendo que ali, aquele lugar, neste tanque, como está descrito aí um pouco na imagem, haviam várias pessoas com diversas doenças. O leproso, talvez a pessoa com a mão mirrada, talvez alguém cego, talvez alguém mudo. Então havia vários tipos de doença ali. Pela lógica, este homem seria o último na fila do milagre. Observe comigo, ele, pela lógica, era o último. Pela lógica, ele era o último. Outra coisa que é importante fazer menção a este texto. Esta cultura e este lugar era meramente um lugar cultural. Nenhum dos escritores pós-evangelho, inclusive o próprio Flávio Josefo, que é um dos historiadores da época, não faz menção alguma que alguém antes deste homem tivesse sido curado de fato por este anjo. Porque a Bíblia diz que quando Deus quer usar, Ele não manda anjo, Ele mesmo faz. Os anjos eram utilizados como mensageiros, como alguém que trazia a palavra, não que executava a palavra. Mas enfim, o que nós podemos aprender sobre este tanque de Betesda? E o que nós podemos aprender sobre o encontro de Jesus com alguém que, logicamente, estava no final da fila? Afinal, se nós fôssemos fazer uma disputa aqui, se fosse uma Olimpíada, este homem certamente seria o último colocado. Porque pense comigo, alguém que precisa ser levado para um local, para um lugar, e ele não consegue andar, não consegue se mover, o anjo toca, então, conjecturando, na água. Quem se jogaria primeiro, o leproso ou o manco, ou o paralítico por completo? Lógico que ele seria o último. Mas nesta história, neste encontro, nós precisamos entender algumas lições. E estas lições são dignas para o nosso cotidiano, para as nossas vidas. A primeira lição que nós precisamos aprender é que encontros com Jesus acontecem quando estamos no lugar certo. Eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão. Sabe qual é um dos grandes problemas da nossa vida?
é ir ou é estar em lugares errados. Eu vou começar por Gênesis. E eu gosto de Gênesis porque quando Eva come a fruta, Adão estava no lugar errado. Por que, pastor? O senhor afirma que Adão estava no lugar errado. Ele não estava perto da esposa para dizer assim: ei, Deus disse para não tocar e não comer. Outro exemplo, Davi estava no parapeito do palácio, no lugar errado. Davi era para estar na batalha. Se ele estivesse na batalha, certamente não teria caído, suponhamos, que não teria caído com Betseba. O que eu preciso aprender com a lição deste texto? Pense comigo aqui. Imagine se naquele dia, e isso aconteceu com alguém aqui hoje, e não é você, amém? Mas pense aqui, alguém ontem, à noite, disse assim: amanhã de manhã, eu vou para a igreja. Foi dormir, botou o celular para despertar. O celular despertou, mas disse assim: é só mais um domingo, é só mais um culto, eu vou dormir essa manhã, à noite eu vou para o culto. Pense comigo aqui, aquele homem, naquela manhã, estivesse acordado, baterista, e tivesse pensado a mesma coisa: poxa, 38 anos eu tenho ido para aquele lugar, sabe de uma coisa? Hoje eu não vou, irmã, hoje eu vou ficar em casa. Sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem? Porque tomamos a decisão de ficar ou de estar no lugar errado. Lugares errados tem nos impedido de desfrutar da ação de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós perdemos a ação e a oportunidade de nos encontrar com o Senhor, porque estamos em lugares errados. Somos influenciados e somos tentados a ir para lugares errados o tempo todo. Você é tentado a estar em qualquer outro lugar. Eu creio que aqui não tem isso, mas nós sofremos nos domingos de manhã com aquela fazenda, com aquele sítio, com aquela galinha de capoeira, ou galinha alguma coisa, churrasco, praia, um monte de coisa. Nós sofremos com isso. Nós somos movidos às vezes por aquele galinha de capoeira, galinha de caipira, isso, é porque é costume lá do sertão de Alagoas, galinha caipira. E aí, mas tem gente que diz: não, mas eu não gosto de galinha caipira, mas eu gosto do churrasco, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E nós somos tentados, e certamente, meus irmãos, não estou dizendo que é errado você comer a galinha caipira e nem comer o churrasco, mas coma depois de ter ido no lugar certo. Porque se aquele homem não estivesse à beira do tanque de Betesda, naquele dia ele continuaria sendo aleijado. E por que, pastor? Muitas vezes nós não mudamos de posição, não evoluímos na nossa vida espiritual. Por que, pastor? Em alguns momentos nós não temos mudança de Deus na nossa vida, porque estamos frequentando, estamos montando campanha ou cabana no lugar errado. O texto diz que por 38 anos, aquele homem, dia após dia, sol após sol,
não importa. E este texto me chama a atenção, um dia em especial. Para o judeu, o sábado era um dia mais do que especial. Mas embora o dia fosse mais do que especial, tinha algo sobressaindo o dia especial daquele homem. A força de vontade de estar no lugar certo para alcançar de Deus aquilo que ele almejava. É necessário ultrapassar os dias especiais. É necessário ultrapassar a sua vontade especial para querer viver o especial de Deus na sua vida. O especial de Deus na sua vida vai acontecer quando você se colocar no lugar certo. Ele estava à beira do tanque de Betesda, à espera de um milagre. Talvez você está esperando um milagre e nada acontece. E isso me chama a atenção, porque tem muita gente que está acomodado. Tem gente que vai no lugar certo, mas foi um dia, e aí nada aconteceu. Foi 2 dias, nada aconteceu. Vou lá mais nada. Vou fazer o que lá? Eu fui um dia, fui 2, fui 3 dias e nada aconteceu. Vou lá mais não. Pense comigo se esse homem tivesse pensado da mesma forma. Se Deus tivesse dado vida a ele até hoje, não sei quantos 1000 anos ele tinha, mas ele continuava aleijado. Sabe por que Deus te trouxe aqui nessa manhã, meu irmão, minha irmã? Precisamos aprender com Jesus, e a lição imprescindível neste texto. Lembre-se que se você não estiver no lugar correto, determinado por Deus, não é por você. Saiba disso. O lugar da ação de Deus é Ele que determina. E qual é a sua atitude? Aprender, se colocar na obediência e ir para o lugar que Deus determinou. Não é você que determina o lugar que Deus vai agir. Essa história que nós temos visto nas televisões e determinados pregadores dizendo: este é o lugar. Não, quem determina é Deus. A palavra de Deus diz que quem tem a palavra, quem tem a ordem é o Senhor. O homem, aprenda isso, e eu sei que você sabe disso, o homem é apenas uma passagem. O homem, a Bíblia descreve o homem como um miserável pecador, pobre e nu. Mas assim como a Bíblia declara que o homem é pobre e nu, a Bíblia também declara que Deus é provedor e Senhor de todas as coisas. Mais do que isso, sobretudo, Ele é proprietário de tudo que existe nos céus, na terra e no que pode existir. Então não ache que você deve ou pode estar no lugar determinado por você para que Deus haja segundo o seu querer. Vamos pensar em outro encontro de Jesus. Jesus curou este homem no tanque de Betesda, mas também curou Bartimeu, que estava à beira do caminho. Observe que quando ele escuta uma movimentação diferente, ele vai para perto da movimentação para escutar ainda mais. E quando ele vê que a multidão começa a passar, ele pega em alguém e diz: quem é que está passando? Olha, Jesus está passando. Ele diz: é Jesus que está passando? Então, peraí, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se ele estivesse num lugar distante, se ele gritasse, Jesus ouviria? Não, queridos. Por que Jesus ouviu Bartimeu gritar? Porque ele estava no lugar certo. Você quer que algo aconteça na sua vida? Você espera que Deus realize algo que você tem esperado? Algo que você precisa fazer, para o seu milagre se tornar algo real.
não determine o lugar, mas esteja no lugar certo, determinado por Deus. Em segundo lugar, encontros com Jesus acontecem, e aí eu conjuguei o verbo errado aí, mas esperando no tempo certo. Estar no tempo certo, ou esperar o tempo certo, é imprescindível. Você pode, e aqui nós temos uma lição importante, que enquadra o Salmo 40. Você até pode estar no lugar certo, mas no tempo errado. Tem gente que não consegue lidar com o tempo. E é interessante porque a Bíblia diz que o tempo, ele é denominado por Deus. Ele é o Cronos. E o tempo, quem determina é Deus. Nesta segunda lição, nós temos que entender que não basta você só estar no lugar certo, mas você precisa esperar pelo tempo certo. Então, na segunda lição aí era: encontros com Jesus acontecem quando esperamos pelo tempo certo. É necessário esperar o tempo de Deus. E novamente nós precisamos lidar com isso. Por quê? Tudo acontece no tempo determinado por Deus, não é por você. Você talvez, em alguns momentos, já aconteceu isso com você. Você determinou algo, mas deu errado. Quer um exemplo? Quer um exemplo mais nítido e mais claro sobre o tempo de Deus? Geralmente, o médico erra o dia do nascimento da criança. Ele nunca determina, se não for cesárea, tá certo? Cesárea não tem como, né? Marcou é ali. Mas algumas cesáreas vão precisar de remarcar a data, porque o menino vem antes, os apressados vêm antes. Mas o médico geralmente ele define o quê? Entre tal semana e tal semana. Por quê? Porque quem determina o dia de nascer é quem? Você, para nascer, teve um tempo determinado por... Mas quando você quer as suas coisas, você quer determinar o tempo que pertence a Deus. Irmãos, é algo que nós precisamos lidar com isso. E é exatamente isso que tem afetado a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm sofrido com a ansiedade, porque não sabem lidar com o tempo. É isso, pastor? É um dos gatilhos. Pessoas que não sabem lidar com o tempo. Pessoas que são ansiosas demais. Eu tenho o conhecimento de uma pessoa que está proibido de comprar na internet. Eu espero que você não tenha esse problema. Comprou na internet, de hora em hora, você está indo lá para ver aonde está o seu pacote. Quem está rindo aí é porque está se entregando, né? Vou rastrear onde está o meu pacote. O dia inteiro rastreando o pacote. E você quer ver alguém entrar em crise é quando o pacote para num lugar e não sai daquele lugar. Hoje não temos mais tanto esse problema, mas quando alguém aqui comprava na China, aí piorou o negócio. 3 meses para... Hoje o tempo de demora é menor, mas 3 meses esperando. E chegava na alfândega e não saía, e ficava ali, e ia passando, e a crise ia aumentando, e não conseguia esperar. E eu preciso aprender com este homem. Talvez você tenha ido no lugar certo. Buscar as coisas certas, mas não tem conseguido lidar com o tempo. E tem desistido. Quantas pessoas não têm desistido do milagre de Deus, porque não tem conseguido esperar o tempo de Deus?
Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem sempre algo reservado para você. Você não precisa duvidar disto. Você cantou isso aqui, que Ele vai prover para você. Mas, meu irmão e minha irmã, entenda uma coisa. O tempo de Deus é Ele que determina. Ele tem o melhor para você. Mas Ele não vai colocar você na frente da fila. Ele não vai mudar o tempo determinado por Ele, só porque você chorou como aquele menino. Lembra do menino do supermercado? Talvez você tenha sido esse menino do supermercado. Em alguns momentos nós nos portamos assim. Não vou orar mais. Não vou mais para a igreja. Não vou mais ler a Bíblia. Porque o que eu quero, Deus não tem me dado. Pior do que isso, é levado pelas vãs doutrinas. E agora começa a determinar. Deus, eu determino quem é você, pobre, miserável, pecador. Para determinar alguma coisa ao Senhor dos senhores. Ao Deus Todo-Poderoso. Aquele que não temos nem condições de declamar o seu nome. Porque Ele diz, quer saber quem eu sou? Eu sou o que sou. Meus irmãos, nós precisamos entender e aprender. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um menino, lá no meio das ovelhas, recebendo uma promessa, do profeta dizendo, eu vim aqui, te ungir como rei. Passaram quantos anos, para que Davi, de fato, se tornasse rei? Quanto tempo? Quantos anos? Eu vejo um menino, também um menino, sonhando que um dia seus pais e seus irmãos se prostrariam diante dele. Os irmãos ficam com raiva, os irmãos tentam o matar, os irmãos fazem de tudo, inclusive começam a chamá-lo de o sonhador. Tu és o sonhador, José. E anos se passaram, e ele passou por tantas coisas, mas o tempo de Deus, quem determina é Deus, e quando Ele diz é hoje, é hoje. Meus irmãos, o tempo determinado de Deus está descrito em Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1. Há um tempo determinado para todas as coisas. Quem determina este tempo é Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo você tem esperado para se encontrar com Jesus, para receber de Deus aquilo que você tem sonhado? Você está disposto a entender, a compreender e a obedecer a lógica e o tempo de Deus? Saiba de uma coisa, não importa o quanto tempo você vai esperar, se você esperar no Senhor, nele você encontrará o melhor de Deus para a sua vida. Em último lugar, encontros com Jesus acontecem quando nós falamos com a pessoa certa. Cuidado, meu irmão e minha irmã, com quem você tem falado, o que você tem esperado. Sabe por quê? Porque imagine aqui, você estando no lugar certo, no tempo certo, mas falando com um fofoqueiro linguarudo, contando os seus segredos para um mentiroso. E isso, nós estamos suscetíveis a cometer esse erro. Eu creio que você deve ter passado por isso na sua juventude, na sua adolescência, e chegar para algum amigo, para alguma amiga e falar assim: olha, eu estou gostando de fulano. Meu Deus. Para quem é tímido, e isso era uma frustração. Quando você chegava na escola e alguém dizia assim: tá gostando de fulano. Quem te falou? Não sei. Você olhava a pessoa e disse:
você contou. Queridos, isso tem acontecido, e isso acontece em vários momentos. E tem uma música de Leandro Borges que ele diz: não conte os seus maiores sonhos para ninguém. Se você precisa contar isso para alguém, primeiro conte para Deus. Nós precisamos aprender, queridos. Não é qualquer pessoa que vai nos ajudar. E eu aprendo essa grande lição lá no livro de 2 Reis, no capítulo 4, quando aquela mulher está com um filho morto em casa, e ela sai desesperada atrás de Eliseu. E Geazi está no meio do caminho. Entenda uma coisa, queridos: Geazi andou com Eliseu, mas Geazi não era Eliseu. Geazi era ajudante do profeta de Deus, mas ele não era profeta de Deus. Cuidado para contar as suas coisas para quem não é de Deus. Cuidado para quem você tem contado os seus sonhos. Mais do que isso, as suas inquietudes, aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem tirado o seu sono. Porque aquela mulher vai correndo ao encontro do profeta e não de Geazi. Mas no meio do caminho Geazi pergunta: está tudo bem? Ele percebeu. Escute o que eu quero te dizer. Quem não é de Deus também percebe a sua inquietude. Quem não é de Deus sabe quando você não está bem. E sempre fará esta pergunta: está tudo bem? Com uma única finalidade: saber da sua vida para contar o seu problema para os outros. Mas ela nos ensina algo interessante. Como este homem nos ensina? O texto, ele diz que aquele homem estava 38 anos ali, mas ele não ficou se lamuriando, reclamando: já são 38 anos que eu estou aqui, eu não aguento mais. Olha, ei leproso, 38 anos eu estou aqui, olha a minha situação. O texto diz que aquele homem estava ali em silêncio. Por quê, pastor? Porque não adiantava ele ficar reclamando para outros que estavam na mesma condição do que ele. Escute uma coisa: vai adiantar você reclamar ou falar com quem está na mesma condição do que você, que não poderá fazer nada por você? Então, se você tem que falar algo com alguém, fale com quem pode resolver o teu problema. Aquela mulher disse para Geazi: Geazi, vai tudo bem. Passou por ele e foi embora. Por quê? Porque quem tem negócio com Deus, fala com Deus. Quem tem negócio com Deus, fala com Deus. Quem quer receber algo de Deus, fala com Deus. Quem espera em Deus, está no tempo de Deus, está no lugar de Deus, tem que falar com Deus, ou com o homem de Deus. Não fale com qualquer um. Sabe por quê? Se você falar com qualquer um, só vai acontecer uma coisa: decepção em cima de decepção. Mas eu quero te fazer um desafio, como há uma linda canção que diz, de Sérgio Lopes: se você falar com homem, você vai se decepcionar. Mas se você falar com Jesus, a canção diz: tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Entenda uma coisa, queridos, e eu preciso voltar lá no início. Lembram que eu falei da Olimpíada, da competição? O homem estava na fila, em que lugar? Repita comigo: na fila o homem estava em último lugar. O homem estava na fila onde? Não importa o lugar que você esteja na fila,
se naquele dia é o dia determinado por Deus, Ele é Jeová Jirê, para prover o que você necessita. O texto diz que naquele dia, Jesus foi no tanque de Betesda e só curou aquele homem. Talvez você chegou aqui hoje pensando: Deus não está me vendo. Eu estou clamando, Senhor, pelo meu filho, pela minha nora, pelos meus netos. Eu estou te pedindo há quantos anos, Senhor? Sabe, tem dia que bate no nosso coração aquela crise em pensar que parece que Deus se esqueceu. Parece que Deus está olhando para todo mundo, menos para nós. Mas eu quero te dizer, e Deus tem te visto lá dos céus. Ele sabe qual é o seu sofrer, Ele conhece a sua dor. Sabe aonde está o grande cheque? Sabe onde que está a grande solução de sermos bem-sucedidos no agir de Deus? É sempre buscarmos na pessoa certa a solução dos nossos problemas. O tempo pode ser dele, o lugar é determinado por ele, mas se você não pedir a ele, outra pessoa não pode fazer o que só ele tem poder para fazer. Ei, meu irmão, pare de achar que você está escanteado. Pare de pensar que você foi esquecido. Ei, Isaías 49 diz o seguinte: pode uma mãe esquecer do filho, todavia diz o Senhor, eu jamais me esquecerei de você. Tenho você gravado na palma das minhas mãos. O seu nome está lá, só que o dia não chegou. Você pode estar no lugar certo. Ele olhou o seu nome hoje e diz: você está no lugar certo, mas o tempo não chegou ainda. Você pode até estar pedindo a pessoa certa, mas Ele está dizendo para você nessa manhã: espere mais um pouquinho. Sabe por quê, queridos? Porque o tempo de Deus é um tratamento de Deus para você. A clínica de Deus tem que ser utilizada, e na utilização dos métodos de Deus, tem que passar pelo tempo de Deus, o tempo de espera. Porque se você esperar com paciência no Senhor, Ele vai se inclinar em seu favor. Ele fez isso com aquele homem. Ele fez isso. Eu queria que você guardasse algo no seu coração. Eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão. O seu milagre de Deus um dia vai chegar. Mas para que isso aconteça, passe por cima das pessoas que tiram sarro de você. É interessante porque nós enfrentaremos os tiradores de sarro. E um detalhe: os tiradores de sarro começam dentro de casa. Tu não é crente? Por que isso não acontece com você? Tu não conhece a palavra? Tu não é o certinho aqui de casa? Tu não diz que Jesus pode isso, faz aquilo? Por que Ele faz com todo mundo, não faz com você? Guarde no seu coração, não responda. Faça como aquele homem. Continue indo para o lugar certo, esperando o tempo certo e falando com a pessoa certa, que no dia certo, determinado por Deus, o seu milagre vai chegar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que provém no tempo dele. Lembram que eu comecei a minha palavra falando sobre o Jeová Jirê? Ele vai prover de novo. A canção diz: Ele vai prover de novo. Ele proveu na vida deste paralítico, Ele proverá na sua vida. Porque Ele mesmo, Jesus de Nazaré, diz: eu sou o mesmo, ontem, hoje e serei amanhã. Ele é hoje na sua vida e vai ser amanhã. Basta você esperar, basta você confiar,
basta você permanecer firme no Senhor. Ele vai prover de novo. Creia nisso. Vamos cantar? Feche seus olhos. Cante. Escute, essa promessa é sua, mas você precisa acreditar mais do que alguém. E se você ficar no lugar certo, que se você esperar no tempo certo,
e falar com a pessoa certa, procurando a pessoa certa. Olha o que diz a pessoa certa para mim e para você. Ele diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Te ajudo a chegar no lugar certo, te ajudo a esperar o tempo certo, te ajudo a confiar na pessoa certa. Então você cante conosco novamente, em nome de Jesus. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minhas mãos. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minhas mãos. Eu serei fiel. Senhor, nós te adoramos nessa manhã, te bendizemos e declaramos que em ti, Senhor, no Senhor nós encontramos a nossa esperança. Deus, em nome de Jesus, se tem alguém aqui ou na live vivendo algo parecido com o texto descrito, tem esperado e não tem conseguido esperar, ó Deus, mais tempo, está difícil, está complicado, ó Deus, sustenta esta vida com a destra das tuas mãos, Senhor, guardando, protegendo, sustentando. Deus, nos dê força para esperar mais um dia, para dar mais um passo, para não se desesperar. Senhor, o Senhor conhece as nossas inquietudes, mas assim como o Senhor conhece, é o Senhor que tem a solução para todos os nossos problemas. O Senhor é especialista em achar solução quando todas as soluções se acabaram. Esperar no Senhor é o que nós precisamos fazer. Então nesta manhã, Senhor, nos dê, Senhor, capacidade de esperar no lugar certo, para falar com a pessoa certa, que é o Senhor, para resolver no tempo certo os nossos problemas. Esperamos em Ti, Senhor, e em Ti confiamos. Esta é a minha oração de gratidão e de petição, pedindo sim, Senhor, que o Senhor nos sustente com a Tua destra, destra que é fiel e nos sustenta em todas as circunstâncias. No nome de Jesus que nós fazemos essa oração. Amém, amém e amém.